Bom dia a todos aqui no plenário. Eu estendo os cumprimentos e as homenagens do Dr. Andriel. E quero dizer que é um privilégio estar aqui nesse dia tão importante, principalmente para os principais personagens, os principais atores que estiveram aqui há pouco, dando seu depoimento e vocês ouvindo. Estendo meu cumprimento à minha esposa, Lídia, que trabalha conosco, que é psicóloga e trabalha no escritório. E eu venho aqui para ratificar, para reiterar o que foi falado pelo Dr. Andriel e também para comentar um pouco sobre esse momento e sobre esse poder de julgamento dos senhores jurados. Bem, foi falado pelo Dr. Andriel que nós, o povo aqui da comunidade, da sociedade de Mamborê, detém o direito de julgar pelos crimes contra a vida. E aí surge sempre aquela questão: por que o povo e não o juízo que está aqui, que estudou, que tem o seu concurso, que tem a técnica? Obviamente, se nós pegarmos o gancho da sociologia, da história, nós vamos ver que isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Claro que não é fácil deixar todas as coisas que nós temos, a nossa família, o nosso trabalho, e estarmos aqui durante um dia todo. Isso não dá para dizer que para muita gente é realmente difícil, e lidar com circunstâncias, com crimes, com armas, com fortes emoções aqui. Mas isso é um privilégio que o povo conquistou. Por quê? Porque se a pessoa ficará mais tempo fora da sociedade, ou menos tempo, ou estará aqui entre a gente, quem vai sentir isso na realidade é o povo. Nós podemos imaginar que no momento da história, as pessoas fizessem isso para quê? Porque elas conhecem o dia a dia. Por mais que não tenham uma relação íntima, não é amigo, e isso não pode haver mesmo, mas a pessoa sabe quem que vai estar aqui. E nós tivemos um pouquinho desse vislumbre, como disse o Dr. Andriel, de uma pessoa que, se você puxasse, você viria uma folha em branco, os antecedentes. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que cuidava dos filhos, uma pessoa que, enquanto a esposa trabalhava, ele adiantava o almoço, ele adiantava a comida. Esse era o réu. E essa responsabilidade de julgar os iguais, ela recai sobre os senhores, sobre vossas excelências. Vamos dizer se sim ou se não. E aí entra uma questão muito mais cara ainda do que o direito de julgar, que é o direito de dizer se absolve ou não. Por que é um direito importantíssimo? Porque só vocês podem fazer. E o que o júri decide não se contesta. O júri é soberano na escolha. Seja por quaisquer dos pensamentos, das ideias, pela própria convicção dos senhores. O MP, o Ministério Público, o promotor, veio e trouxe a interpretação dos fatos para os senhores e para as senhoras, com uma convicção do Ministério Público. Mas o que eu chamo agora não é a convicção do Ministério Público, porque os julgadores são vocês. Cada pessoa, com o seu convívio na sociedade, com a sua história, da onde faz parte do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja e etc. Vou me apresentar aqui, porque eu sei que de todos que estão aqui, talvez eu seja o que não sou menos conhecido. Estudei minha vida toda na escola pública, até fazer o direito eu não fiz. Sou de Campo Mourão, fui criado
num jardim chamado Jardim Alvorada, que é próximo a Coamo. Fiz economia, virei professor de economia na faculdade, de direito. Aí depois virei perito judicial na área da economia, na área financeira, e resolvi também me dedicar ao direito. Eu estava muito próximo dos professores e fui chegando próximo do tema e gostando, e também acho que é uma profissão muito boa, né? Uma profissão muito digna. Também sou acadêmico da Academia de Letras de Campo Mourão e tenho um trabalho com arte junto com o Marcelo Simões, no qual a gente trabalha, chama-se Música e Oncologia. Nós tocamos na Santa Casa, nós tocamos no Lar dos Velhinhos, e mais ou menos, grosso modo, assim, só para falar um pouquinho de mim, para vocês não falarem quem que é esse que de repente chegou aqui na frente. Eu tive uma professora, a doutora Bruna também, doutora em Direito Penal, e ela falava uma coisa assim que realmente me marcou, essas frases dos professores. Ela falava assim: a verdade morre com o fato. A verdade morre com o fato. Depois, o que o direito faz? Ele vem reconstruindo essa verdade. O inquérito, a polícia, traz-se a arma, a visão do Ministério Público, a visão da defesa, a visão do juízo, a visão dos servidores que estão trabalhando. Essa é uma reconstrução científica e processual. Mas a verdade dos fatos, quando que nós podemos estar mais próximo da verdade dos fatos? E olha, aqui eu falo com vocês, eu fui 7 vezes jurado lá em Campo Mourão. E o que realmente me fazia criar uma convicção, mais do que as explanações, eram os depoimentos, os testemunhos. Por quê? Porque essas pessoas que estiveram aqui, sentadas aqui, elas estiveram lá. E por mais que possa haver alguma perda de memória, algum trauma, algo que possa ter se fechado, olha, eu não lembro, eu não consigo ver, essas pessoas que estiveram aqui, elas participaram do fato. Então, o que a gente tem de mais próximo ao fato são os testemunhos. O restante são interpretações, que eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, a construção, essa reconstrução de que a Jéssica foi atacada primeiro e de que havia uma intenção, isso é uma construção processual. A gente não pode perder isso de vista, porque o Ministério Público não estava lá. A partir dessa reconstrução da verdade, criou-se a convicção. Quem estava lá? Que nós ouvimos hoje aqui. O pai do Bruno, a mãe do Bruno, a Jéssica e o Edionas. Eles estavam naquele momento, naquele local. E eles vieram aqui e trouxeram, e aí cabe aos senhores julgar a questão da veracidade, que mais se aproxima do fato. Isso é muito importante. Também foi falado, Jéssica falou no momento dos golpes, né? Se vai matar ou se não vai matar. Também uma construção. A Jéssica sabia o que foi falado. E Jones não houve essa fala, é do Ministério Público. Essa fala não é a fala da Jéssica, não é a fala de Jonas, não é a fala da mãe que tentou puxar ele do banheiro. Entrou-se primeiro atacou, né, com toda a reconstrução. Também peço que vossas excelências relativizem, entendendo que são construções pós-fato. Por quê? A verdade, de acordo com a minha professora, que ela com certeza trouxe os seus vários estudos, né? Ela é doutora em Direito Penal, ela morre com o fato. A verdade morre com o fato. Não temos como voltar. Não tinha-se câmera no lugar.
gravou esse áudio. A intenção, quando se fala também nos áudios, o que a gente sente, pelo menos eu estou falando de sentimento, não de verdade, é que havia muita raiva e muita dor. Muita raiva, muita dor, muito medo, muita angústia. E a gente não pode medir ou tomar as decisões da sociedade, pelo menos é o que eu geralmente penso, com base nos piores momentos da nossa sociedade. Aquilo que aconteceu naquele momento, ele é um dos piores, ou não um só. Nós estamos aqui na Polícia Penal, os policiais militares que lidam com isso no dia a dia e que, inclusive, muitas vezes tem que buscar um acompanhamento psicológico, porque isso é como dizia uma grande amiga minha, Luciara, é a miséria. A gente não pode taxar e nem caminhar a nossa sociedade a partir de um pensamento de miséria, mas sim de um pensamento de evolução, de crescimento, de melhora. Esse pensamento de evolução, de crescimento, de melhora, eu vou trazer aqui em um estudo que eu venho fazendo há tempos. Isso aqui é um fragmento do meu estudo. Quando eu fui convidado para estar aqui, eu lembrei disso, que é o caminho da sociedade para o que há de melhor. O que a vingança, por exemplo, não é algo de melhor. E nós sabemos bem, peço que vossas excelências relativizem, entendendo que são construções pós-fato. Por quê? A verdade, de acordo com a minha professora, que ela com certeza trouxe os seus vários estudos, né? Ela é doutora em Direito Penal, ela morre com fato. A verdade morre com fato. Não temos como voltar. Não tinha-se câmera no lugar, não gravou-se áudio. A intenção, quando se fala também nos áudios, o que a gente sente, pelo menos eu estou falando de sentimento, não de verdade, é que havia muita raiva e muita dor. Muita raiva, muita dor, muito medo, muita angústia. E a gente não pode medir ou tomar as decisões da sociedade, pelo menos é o que eu geralmente penso, com base nos piores momentos da nossa sociedade. Aquilo que aconteceu naquele momento, ele é um dos piores, ou não um só. Nós estamos aqui na Polícia Penal, os policiais militares que lidam com isso no dia a dia e que, inclusive, muitas vezes tem que buscar um acompanhamento psicológico, porque isso é como dizia uma grande amiga minha, Luciara, é a miséria. A gente não pode taxar e nem caminhar a nossa sociedade a partir de um pensamento de miséria, mas sim de um pensamento de evolução, de crescimento, de melhora. Esse pensamento de evolução, de crescimento, de melhora, eu vou trazer aqui em um estudo que eu venho fazendo há tempos. Isso aqui é um fragmento do meu estudo. Quando eu fui convidado para estar aqui, eu lembrei disso, que é o caminho da sociedade para o que há de melhor. O que a vingança, por exemplo, não é algo de melhor. E nós sabemos que ela não constrói nada. Esse texto eu vou utilizar de alguns, prometo não me estender muito, mas eu acho muito importante trazer alguns personagens para que eu possa conseguir passar o meu pensamento, né? Esse texto, essa resposta a essa vingança, quer dizer, em momento algum, a sociedade, os jurados, né, pode se pautar num julgamento a partir de uma vingança. O que seria a vingança, né? Olha, ele me fez isso, eu devolvo com isso. Ele fez isso, eu devolvo com isso. Lá, quando surgem os primeiros códigos, né, relacionados aí a questão da pena, do crime e da pena, a sociedade viveu um momento de vinganças extremamente desproporcionais. Vinganças desproporcionais. Aí surgem alguns códigos dizendo que você deveria, gente, esse é um código, eu anotei aqui, ó, de 1750, 1730 a.C., que é o Hammurabi, Código de Hammurabi, que você deveria devolver com a mesma situação, um olho por um olho, né? Um braço por um braço. Ele fala isso. Por que ele fala isso? Para nosso pensamento parece algo terrível.
Só que quando surge esse código, a sociedade estava pior, porque você devolvia qualquer condição pequena com algo muito maior. E isso, o livro do Gênesis, vossas senhorias, eu acho que conhecem, já ouviram falar, ou se não estudam, né, durante a semana e durante a vida de vocês, essa desproporcionalidade, ela é demonstrada lá quando nos personagens de Abel e Caim. Depois vem o filho de Caim chamado Lameque, e eu trouxe aqui que ele volta, e ele tinha duas esposas, era da época o costume deles, né, isso milhares de anos. E ele mata um homem por uma pisadura e mata um outro homem porque havia simplesmente falado mal com ele. Mas o que acontece? Deus intervém nessa necessidade de equilíbrio. Ele intervém, ele fala, essa vingança é minha. A gente já ouviu isso, eu acredito. A vingança não pertence a nós aqui. Por que não pertence a nós? Porque o mundo se tornará algo que a gente não vai querer criar nossos filhos, que a gente não vai querer cuidar dos nossos pais. Então, uma vingança pertence a Deus. E nós sabemos que não houve algo relacionado a isso, pelos fatos que a gente observou aqui. Não é sobre isso que nós estamos falando de vingança. Então, a sociedade começa a criar algo que ele considera justo. Uma coisa por uma coisa, outra coisa por outra coisa. Mas essa justiça também, para nós, observando o texto aqui, e principalmente é um texto bíblico, ele fala que para Deus não era conveniente um olho por um olho, né? Um dente por um dente. Aonde vai parar a nossa sociedade? Da vingança para a justiça, ainda caminhamos isso. Não posso falar desse texto e dizer, olha, a gente resolveu esse problema, porque ainda não resolveu. Só que no meio, há mais ou menos 2000 anos, surgiu uma pessoa que ela passa, a sociedade, com todos os problemas que tinha na época, e que tem a nossa sociedade na época, com todas suas misérias, ela consegue transpassar. Que ela fala que para a sociedade nossa ser melhor, não adianta só dar vingança para a justiça. Porque a justiça, às vezes, você pressupõe uma retribuição igualitária, ou, né, e isso você cai dentro de uma relatividade enorme. Mas ele fala que você salta da justiça para o amor. Ele faz essa proposta. E ele pega os códigos, olha que interessante, eu tirei isso daqui de Mateus 5, Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir a face direita, voltai-lhe também a outra. A qualquer que demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Olha que incrível. Olha que salto de melhoria para a sociedade. Agora, nós não podemos assim, nós temos... Qual que é o fato e a verdade do dia de hoje? O fato e a verdade do dia de hoje é um julgamento. É um julgamento. Os fatos morreram com a realidade e a gente traz aqui algo que foi reconstruído através do processo. E esse caminho para o perdão, que é para a clemência, que às vezes parece algo, muitas vezes, mas como assim, né? Às vezes pode a pessoa falar, você vai criar todo esse aparato, todo esse processo, na realidade, o direito de absolver, o direito de perdoar, ele é o maior direito entre todos aqui. Ele não é o menor. Ele não é aquele quesito ou aquele direito que senta lá no fundo e que não, ele é o maior. Ele é o maior. É a minha ação dentro de todo esse contexto que nós estamos falando aqui, como julgador. Por isso que ele é importante, por isso que ele é fundamental. E ele requer um caminho, ele requer que nós que a gente pense, que a gente medite, que a gente volte um pouco na realidade da nossa vida, que a gente pensa o que a gente quer para a nossa sociedade. Ele demanda tudo isso.
O que eu peço para vocês, eu vou finalizando, porque eu acredito que eu consegui passar um pouco do que eu queria dizer, é que vocês, acima de tudo, entendam que o que mais se aproxima, não estou dizendo que é a verdade, o que mais se aproxima da verdade dos fatos é o que nós ouvimos aqui das pessoas que estiveram lá, dos sentimentos que foram demonstrados. Eu, por exemplo, acho fundamental, acho importantíssimo a Jéssica ter perdoado. Se o casal vai voltar ou não vai voltar, né, eles têm 2 filhos que eles vão continuar convivendo, né, eles vão continuar criando os filhos, não vão deixar de ser pai e mãe. Mas nós ouvimos as pessoas que estiveram lá. Eu peço para que vocês, já deixando meus cumprimentos a todos que estão aqui, levem em consideração isso. Levem em consideração o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A pessoa do Ediomas, a pessoa da Jéssica, né? O pouquinho que a gente pôde conviver com eles e entender do que aconteceu lá naquele dia. E como que a gente pode fazer para criar algo melhor. Ok, gente? Obrigado, bom dia a todos.